E vamos da primeira notícia, portanto, porque o Centro Carter, como é que a Janja falaria? Carter, ela tem um sotaquezinho, né? Carter. O Centro Carter, uma organização independente que promove a democracia em todo o mundo. Por que não vem promover aqui? Eu não entendi também. Eu também não entendi. Porque, de onde você tirou essa daí, alemão? O alemão que escreve, né, o que eu leio aqui, né, no TP. De onde que você tirou essa, a organização Carter que promove a democracia em todo o mundo? Se ela promove a democracia em todo, por que ela não promove aqui? Responda-me. Ou então ela está trabalhando pra caramba, né? Tá tendo bastante demanda essa organização aí. Exatamente. Bom, mas diz que ela promove a democracia, então quem sabe a gente não está na fila, né? E que atuou como observadora internacional das eleições presidenciais na VV, para quem não sabe, a VV é a Venezuela, apresentou para a Organização dos Estados Americanos, a OEA, as atas originais das eleições, que o governo de Nicolás Maduro se recusa a mostrar. Essas atas oficiais apresentadas pelo órgão mostram que Edmundo González venceu a eleição com 67% dos votos, enquanto Moraes Maduro teve 31%. O Centro Carter disse que recebeu as atas por meio de correio internacional, mas não esclareceu quem as enviou ou como foram obtidas. Professor, será que o Glenn Greenwald tem alguma coisa a ver com isso? É bem possível que tenha. E agora? E o Lula? E agora? Vai fazer o que ele está fazendo. Ele simplesmente ignora, faz de conta que nada está acontecendo e faz a exigência de que o governo apresente as atas. Curiosamente, é interessante porque o negócio é muito pior do que a fraude propriamente dito. Porque a fraude, ela não se deu no processo, ela não se deu na auditagem, que a auditagem nem foi possível. Qual é o sistema? A ata, tem um momento que teve muita confusão entre nós, aqui no Brasil em especial, que confundiam se a ata já era a auditagem conferindo com a... Não, é o boletim de urna que nem a gente tem aqui. A diferença que tem é que lá, na hora que eles apresentam a ata, eles apresentam diante de todos os fiscais dos partidos. E a partir dali fica configurado. Todos conferem, uma vez conferido, é pregado ou colocado uma cópia ali para disponibilizar, enviado para a contagem automática e para, no caso de auditagem, a diferença no caso, então, é que na Venezuela eles conferem e no Brasil eles talhaferem. Essa foi muito boa. Essa foi Essa ótima. Conferência, detalhe, não usa, e detalhe, com criatividade. Aqui é possível que possam usar criatividade, mas o detalhe... Só não podemos cantar Chico Buarque. Não pode mesmo. Não. O detalhe é que essa conferência foi feita. E onde que ocorreu a novidade? A oposição, registrou as atas em todas as urnas ou os lugares em que eles estavam ali fazendo a verificação. Por isso que quando o governo recolheu, ele passa para o CNE, o CNE disse, bom, eu vou entregar, mas eu não posso entregar tudo, porque houve um problema de hackeamento, atrapalhou tudo. Mentira, porque as fotos foram feitas e uma das exigências para o Maduro é de que ele apresentasse as atas desagregadas. O que significa isso? Não é a ata de um grupo de uma região, ou seja, a somatória. Cada sessão ia apresentar a sua ata para que pudesse ocorrer a conferência, uma vez que a conferência, todos os lugares foram fotografados ou foram registrados pelos opositores. Então, os opositores têm as atas originárias e eles copiaram, eles falaram, aqui está, essa é a razão pela qual tanto o Centro Carter quanto a ONU receberam essas atas reais, fotografadas, ou seja, fotografias e confirmados por vários, dizendo é legítimo o que foi apresentado aqui. E o governo Maduro não está apresentando nada. Então, na realidade, não é uma fraude, é um roubo. Ele nem fraudou, fazendo de conta, vamos desviar, vamos fazer com uma sessão que esteja errada aqui ali. Não. Ele está dizendo, ele lembra... porque na Venezuela, se você desviado, você vai preso. Não, exatamente, porque a origem deles é outra. Mas sabe o que ele lembra? Para encerrar, é como nós vivemos aqui no Brasil na década antes da Revolução de 30. A revolução que teve na década de 20 do Rio Grande do Sul, ela decorreu da seguinte razão. Quando o Borges Medeiros estava lá, ele teve a eleição,
vieram passar o resultado das eleições para ele. Sabiam-se que o Borges tinha perdido, só que o Borges é o sucessor do Júlio de Castilhos, desde a morte de Júlio de Castilhos no final do século XIX e início do século XX. Ora, ele sucedeu e ficou 20 anos no poder, e lá era só fraude que acontecia. Quando estavam indo, e o Getúlio Vargas foi um dos caras que foi, quando eles estavam indo ali, aí o Borges Medeiros, lendo o jornal, disse assim: sei que vocês vieram me cumprimentar pela eleição, pela vitória. Todos sabiam que ele tinha perdido, inclusive o Borges. Deram as costas e fraudaram, roubaram a eleição. Por isso que começou a Revolução na década dos 20, 23, lá no Rio Grande do Sul. Por que eu estou citando e fazendo essa comparação? Porque o que me parece é que a Venezuela só vai conseguir suportar e sair dessa ditadura se passar por um processo revolucionário tal qual aconteceu ali. Porque não tem mais alternativa. E o Lula, que está mostrando todo o seu caráter, está fazendo de conta que nada aconteceu. Porque ele exige duas coisas: a apresentação das atas. Mas ele não aceita nenhuma ata que não seja apresentada pelo governo. Significa o quê? Ele vai deixar como está e que se dane. Porque queira ou não queira, todo mundo vai esquecer. Já vai acontecer uma nova guerra, no Brasil vai entrar mais problema na América Central, e todo mundo acostuma com a desgraça do povo venezuelano. Agora, Faz conta. Deixa eu fazer uma coisa, que fica grudando a coxa aqui no negócio do assento. Eu vou colocar isso aqui, porque dá umas grudadas. Eu não sei, o do Cid Moreira devia sentar em banco de pau, porque... Ou era um acolchoadinho, porque essas coisas meio plásticas, fica grudando a coxa. Aí agora melhorou. Aí fica sua. Essa coxa de gordo é uma merda, né? E os Estados Unidos, eles voltaram a fazer negócio com a Venezuela sob Biden, em razão do petróleo, certo, Luiz Arthur Nogueira? Certo. Acabou-se tudo agora? Petróleo, que aliás está em alta hoje, de novo, mais 5% por conta da crise lá no Oriente Médio. Pavinato, os Estados Unidos, eles também fingem que querem uma solução para a Venezuela. Essa que é a grande verdade. Porque, embora eles sejam contra a ditadura de Maduro, eles sabem que se não houver uma transição pacífica para que a oposição assuma o poder, nós teremos, por exemplo, uma guerra civil na Venezuela, e aí não interessa aos Estados Unidos que aquele país imploda do ponto de vista literal, e aí o petróleo deixe de ser extraído. Como é que tem guerra civil num país sem população armada? Pois Fala pra mim. É impossível, né? Teria que ser na base do soco. Vai ser, Zé, o Datena vai ensinar o povo a usar cadeira? A cadeirada é um bom caminho. Agora, Pavinato, eu queria fazer aqui uma sugestão ao Centro Carter, não é isso? Organização independente que promove a democracia em todo o mundo. Minha sugestão: que o Centro Carter venha auditar o sistema de distribuição de processos do STF. Vamos fazer uma placa. Lembra que o povo fazia no futebol? Galvão, filma eu. Vamos fazer assim: Carter, olha eu. Né, Geisiane? A gente tem que fazer, olha o Brasil, olha o STF. Eu acho que isso daqui, esse caso da Venezuela, me fez pensar sobre como a gente nós não podemos desistir das nossas pequenas batalhas, mas também nós não podemos nos iludir achando que que uma única ação, aliás, mude todo o cenário. Porque o que eu estou vendo aqui é que a maior preocupação, internacionalmente falando, o que reverbera na imprensa, é quem foi que enviou o documento, quem foi que deu a informação, e, mais uma vez, não a preocupação com o que a mensagem diz. Que a gente sabia que, muito provavelmente, o Maduro não tinha ganhado, já era sabido, assim, o documento só está ali atestando algo que a gente já sabia, ele não ganhou. Esses 31%, professor, eu fiquei pensando, deve ser só o braço coercitivo dele, né? São os militares que votaram nele, esses 31%, isso não é população, são os militares, é o braço coercitivo. Então, a gente já sabia disso, mas a preocupação que reverbera na imprensa é quem foi que vazou essas informações. E aí a gente volta àquilo, como não foi o governo venezuelano, o governo não, né? A ditadura venezuelana que colocou luz nas atas, ele não vai ter legitimidade. Então, o que parece é que as pessoas se fazem meio de bobas mesmo, que existe o problema, existe a ditadura, mas todo mundo dá meio, o documento não é oficial, talvez não seja isso. Então as pessoas meio que fazem de boa. O caso da Venezuela, ele talvez exija uma medida radical, mas principalmente nos deixa assustados aqui no país, porque a gente sabe que aqui a gente tem ditadura do judiciário e a gente sabe que tem um silêncio muito grande, muito conivente com tudo que acontece na Venezuela. Então, a minha preocupação é, 2026 a gente vai conseguir ter eleição? Como é que isso vai funcionar aqui no nosso país, já que quem senta na cadeira do executivo é o Lula e o Lula apoia tudo que acontece na Venezuela?